meu Senhor. Irmão, 2 Pedro, capítulo 2, os versículos 4 a 9. Capítulo 2, versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo as cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as às ruínas completas, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Amém. Oremos, irmãos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Deus, nosso pedido nesse momento é que o Senhor fale as nossas vidas, fale o nosso coração. Deus, que o nosso entendimento e a nossa própria sabedoria não venha nos atrapalhar a ouvir, Deus, as tuas sagradas escrituras inspiradas pelo teu Espírito, mas que junto a elas, Deus, o Senhor possa falar conosco, o Senhor falará conosco, ó Deus, possamos ser moldados por essa palavra. Então, nossa oração, Deus, se resume no Senhor nos edifica a tua igreja, edifica o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, chegamos aqui no versículo, nós vimos no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 3, e agora nós vamos caminhar dos versículos 4 ao versículo 9. Foi um texto difícil de fazer sermão, porque é um texto que fala muito de condenação, fala muito de juízo de Deus, e para quem faz sermão falar sobre isso é difícil, porque falar de graça, para o povo de Deus. É interessante porque quando eu estava fazendo o sermão, eu me lembrei de um caso que eu ouvi, verídico, de uma menina que ela, quando entrou na faculdade, crente, e aí muitos zombavam da forma como ela se relacionava com o povo, Ela como crente, então ela ia se abster de algumas práticas, de algumas palavras, de participar de alguns ciclos, de algumas conversas, e ela mantinha uma conduta ética e moral, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Ela dava aquele bom exemplo de como ser cristã num mundo ímpio, num mundo em que estamos arrodeados pelo pecado. E ela faz isso na faculdade durante 5 anos, irmãos. Durante 5 anos, todos os dias. As pessoas a respeitavam, as pessoas olhavam para ela e diziam: era uma mulher de Deus ali. As conversas, quando ela passava, mudavam, porque as pessoas respeitavam a sua crença, a sua conduta. Mas, irmãos, quando ela estava terminando o curso, que nós sabemos que quando termina-se um curso de faculdade, tem aquela festa, que é produzida a festa, a pessoa paga lá, não sei quanto tempo, e ela, numa conversa com seus pais, disse: eu passei 5 anos vivendo uma doutrina cristã dentro da faculdade,
mas esse dia eu vou curtir tudo que eu não curti. E no dia da festa, tudo que ela construiu, aquela escada que, sabe, que a gente vai construindo com a nossa ética cristã, com as nossas palavras, com os nossos afazeres, ela rebolava lá até o chão, no palco, quando tem aquela festa de faculdade, os irmãos que vão se formar sabem do que eu estou falando, que já se formaram sabem do que eu estou falando, e tem aquela festa no final, e as pessoas olharam, você, né? Não é necessariamente sobre isso, né, que o texto fala, mas isso nos faz pensar de acordo com o que o texto nos ensina através dessas palavras aqui. Se você notar, irmão, no versículo 4, Pedro, a partir do versículo 4, ele vai trabalhar a certeza da condenação dos falsos mestres. Essa pequena introdução que eu fiz dessa menina, nós vamos poder encaixá-la a partir do que nós vamos tratar no sermão. Mas aqui necessariamente no versículo 4, Pedro ele vai atrelar as suas palavras daqui para frente para dizer que os falsos mestres, ou o juízo para com os falsos mestres, não tarda e não falha. Veja o que ele vai falar no versículo 3, lá no final, o que nós pregamos no domingo passado, né? A parte B. Vamos ler o versículo 3 assim, ó. Também movidos por avareza, né? Os falsos mestres movidos por avareza, falam comércio de vós, nós falamos sobre isso, com palavras fictícias, falando sobre isso. Para eles, aí veja só o que Pedro vai dizer, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja, Pedro está dizendo, a esses falsos mestres que não se arrependem, que ensinam falsas doutrinas, que usam a palavra de Deus para basear as suas falácias, aquilo que eles falam que é inverdades, e querem desviar o povo de Deus, esses falsos mestres serão destruídos, serão condenados, e isso não vai falhar. É um trecho aqui de condenação de fato. Por isso que é difícil fazer um sermão no trecho desse, né? E aí, de forma decrescente, daquilo que é do maior para o menor, Pedro ele agora vai destacar e confirmar como é verdade a condenação desses falsos mestres. É tão verdade quanto, é isso que Pedro vai tratar nesses versículos adiante. Note que dos falsos mestres não arrependidos, né? Não arrependidos. E ele começa dos argumentos mais altos até os menores para dizer, assim como aconteceram, dessa forma, assim vai acontecer com os falsos mestres. Se a gente olhar para o versículo 4, né? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, né? Quanto mais os falsos mestres. Esse é o argumento de Pedro. Ele vai sempre comparar uma coisa que aconteceu, um juízo de Deus, para uma coisa que irá acontecer, juízo de Deus. Então ele vai dizer, veja, olhem para os anjos. Deus ele não poupou os anjos quando eles pecaram, antes precipitou os anjos no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E é interessante, irmãos, a gente vai ter que pincelar aqui algumas coisas, para que não fique nenhuma dúvida, né? Mas há teorias quanto à queda dos anjos, quando se deu, como se deu, enfim, em que momento se deu. E a gente vai falar de forma rápida isso aqui, né? Não vou trazer as teorias em si, mas de acordo, se nós olharmos para o Apocalipse, eu os convido a abrir lá rapidinho, capítulo 12. Também temos outros textos que vão embasar isso, Isaías e alguns outros textos, mas aqui somente um para não demorarmos aqui, não é o nosso foco. Capítulo 12, versículos 7 a 9, nos dá uma ideia, veja lá. Diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles,
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, de acordo com esse texto, né, e alguns outros textos, podemos pensar que o texto nos faz parecer que houve uma peleja no céu, uma batalha no céu, e entre anjos de Deus e Satanás e seus anjos, e Satanás e seus anjos foram expulsos e assim atirados à terra. E Pedro vai dizer que Deus os precipitou no inferno, sem perdão e sem misericórdia. A condenação, né? A mais alta condenação. Pedro está dizendo, assim como os anjos, aqueles que se viraram contra Deus, assim como eu os derrubei à terra, assim como eu os precipitei para o inferno, assim os falsos mestres também serão condenados. Esse é o argumento de Pedro, do maior para o menor. Isso vai caminhar junto, irmãos, com o que de Judas 6, depois os irmãos leiam lá o versículo 6 de Judas, né? Mas o argumento de Pedro é o seguinte: os anjos eles foram feitos maiores que os homens, mas ao se rebelarem contra Deus, Deus não os poupou, mas os precipitou ao inferno. Imagina vocês, falsos mestres, os gnósticos da época, que fazem marabalismo com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fale aquilo que os seus corações pecaminosos estão inclinados a falar ou a fazer. Imagine vocês que se levantam contra o povo de Deus, querendo perverter a palavra com falsos ensinamentos, nos levarem para caminhos tortuosos, longe do Senhor, para que busquem nisso, de forma avarenta, dinheiro, posses, fama, poder, qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus. Vocês estão no inferno. Pedro está dizendo isso para essas pessoas. Vocês, falsos mestres, estão caminhando para o inferno, assim como os anjos desceram à terra, assim como Deus os precipitou para o inferno. Vocês estão caminhando para o inferno. Se vocês não se arrependerem, se vocês não forem convertidos, o caminho, converter o caminho, mudar de direção, vocês vão caminhar para o inferno. Que palavra dura, irmãos, mas verdadeira. E aí ele continua do maior para o menor, no versículo 5. Ele continua a mostrar o juízo de Deus para os que menosprezam. E eu ficava na minha cabeça, mas como é que eu vou pregar a graça de Deus aqui? E aí no versículo 5 ele diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando foi vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Eu vou dizer, o juízo de Deus para os que menosprezam os seus ensinamentos, para que menosprezam aquilo que deve ser ensinado, o juízo de Deus para esses falsos mestres. Ele vai dizer assim como Deus destruiu um mundo ímpio com um dilúvio, destruiu todo o mundo por causa do pecado dos homens, que é bem verdade, como Pedro diz no versículo 3, o juízo de Deus, para pecadores, ele não tarda, a destruição é certa, não dorme. O que Deus fará com esses que de má fé usam a palavra de Deus como meio de comércio para se autopromoverem, será exatamente igual. Serão afogados pelos seus próprios pecados e não terá uma arca para os salvarem, porque o seu próprio ego é a sua arca e vai afundar quando o juízo de Deus descer. Irmãos, quando lendo esse texto, no versículo 5 me veio essa luz que eu estava esperando. Pedro, ele propositalmente ele escreve do juízo de Deus, mas veja, em seguida ele escreve da graça de Deus, a salvação do Senhor, ao mesmo tempo que ele diz que todo mundo ímpio caiu em destruição quando começou a chover e destruiu todo o povo, morreram todo ser vivente, afogado, menos aqueles que foram à arca. Ao mesmo tempo, mesmo assim, Deus preserva o justo e a sua família.
Deus preservou a Noé e mais 7 pessoas. A graça de Deus para com o povo de Deus. Veja, irmãos, no mundo de ímpios, como o próprio Pedro vai chamar quando destrói aqui todo mundo, Deus preserva Noé e a sua família. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é com os seus, o povo remido, guardado pelo sangue do Cordeiro. Se Noé, fique claro isso, irmãos, se Noé morresse com os outros, não diminuiria a graça de Deus. Entenda isso. Se Noé morresse com aqueles demais, a graça de Deus não ia ser menos eficaz, não diminuiria a graça de Deus. Até porque, se nós notarmos, nós crentes aqui estamos no meio de uma pandemia. E quantos irmãos já não se foram? Irmãos crentes, nossos irmãos. Isso quer dizer que Deus não age como antes? Não. Logicamente não. Mas de forma didática, Deus nos ensina através do relato histórico do dilúvio de Noé e sua família, que o povo de Deus está salvo e guardado da condenação do inferno. Assim como os falsos mestres têm um caminho certo em que eles estão caminhando, correndo, assim nós temos um caminho, nós temos uma escada que liga a terra e o céu, nós temos uma ponte que nos leva para esse caminho, para essa dádiva, o caminho do céu. Irmãos, eu lendo esse texto, meditando, e me veio à mente assim, como se eu comecei a pensar, as portas da arca se fechando, os pingos de chuva começando a cair, todo o joelho ali se dobrando diante daquela destruição total, daquilo que aquele homem começou a construir, onde o povo provavelmente zombava dele, chamava de louco. Mas quando eles começam a olhar para o céu, que o céu se fecha, que as águas começam a descer, que as portas do céu são abertas, e a chuva começa a descer, irmãos, já era tarde. Só dava para ouvir de dentro da arca choro e ranger de dentes. Por isso que Pedro nos lembra que Noé e a sua família foi salva. E veja, e ainda chama assim, Noé, pregador da justiça. Nós olhamos lá no versículo 5, preservou a Noé, o pregador da justiça. Irmãos, eu não assisti com eu não assisti Nárnia, em todos os filmes não, nem com os detalhes. Mas tem um rapaz que me falta o nome aqui, que ele é um dos traidores, um dos meninos que trai o povo, os seus amigos ali. Mas no filme não tem esse relato, mas no livro, lá no final, em um dos livros, tem dizendo assim, que Aslan, o leão, quem já conhece aqui a história sabe mais ou menos, Aslan, que é o rei daquele mundo ali, chama aquele rapaz de, o nome dele, que eu não lembro, e o justo. Aquele que traiu o povo, os seus amigos no começo, é chamado de o justo por Aslan. Ele não é chamado de pregador da justiça ou de justo por causa daquilo que ele fez, por causa daquilo que ele era. Porque assim como nós, não é pecador, dependente da graça de Deus. Mas Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer assim, que Noé é chamado de pregador da justiça, porque é como se ele, Calvino atela a perseverança de Noé estar continuamente construindo a arca sem parar, sem olhar para os lados, sem olhar para o mundo dos ímpios, aquilo que estava ao redor dele, que estava entrando na visão dele, na mente dele, o povo se destruindo em lascívia, em pecados em cima de pecados, em abismos. Mas Noé, perseverante, está lá construindo a arca dia após dia. Ele é chamado de pregador da justiça. A constante perseverança de Noé no trabalho de construir uma arca.
no mundo onde todo mundo vivia se banhando de pecado, um homem decidiu obedecer ao Senhor, não olhando para as pessoas, mas para as promessas de Deus. E depois que o dilúvio se foi, irmãos, interessante, lá em Gênesis vai nos relatar isso, que Noé faz um altar ao Senhor e o glorifica. Então, note que Pedro ele usa esse argumento decrescente, né? Do maior para o menor. Ele vai dizer que, primeiro argumento, os anjos caídos estão condenados, depois o juízo de Deus através do dilúvio, e no versículo 6, Pedro nos lembra da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. Veja lá comigo. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as às ruínas completas, tendo-a posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Pedro está fazendo essa escadinha, né? Eu já falei disso. Na certeza da destruição daqueles que não servem ao Senhor e daqueles falsos mestres, os agnósticos da época. E ao mesmo tempo, Pedro está nos lembrando que em meio à devassidão dos pecados, aqueles que são seus, aquele povo de Deus, redimidos, pregadores da justiça, os justificados por Cristo, serão preservados no dia do juízo. É um texto que fala tanto do contexto daquele povo ali, mas também fala da escatologia, apontando para o futuro, uma certeza da destruição daqueles que não servem ao Senhor e daqueles que são usados por Satanás para tentar enganar o povo de Deus. Interessante porque é uma característica da chegada do Mestre, ou da segunda vinda do Mestre, é se levantar pessoas para pregarem um falso evangelho. Está lá em Mateus, no final do livro de Mateus. Se levantarão pessoas querendo enganar os eleitos de Deus. E isso, irmãos, não se assustem, vai acontecer cada vez mais. Pessoas, seitas serão levantadas, igrejas sérias que serão dominadas por ventos de doutrinas que levam para longe o povo de Deus, ou tentam levar para longe, que arrebatam. Vai ser comum. Mas Pedro diz que há esses, a condenação é certeira. Aqui, irmãos, sabemos que os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles ficaram conhecidos por sua tamanha depravação. Veja, Pedro diz assim, se Deus julgou esses que praticavam todos esses vícios, praticavam tudo aquilo que era libertino da carne, imagine vocês, falsos mestres, que também têm as mesmas práticas de vícios. Veja, irmãos, isso é atemporal. Os falsos mestres possuem as mesmas características antes de Pedro, no contexto de Pedro, e agora no nosso contexto. Eles são dados a vícios em qualquer época. Acham que podem de alguma forma escapar do juízo divino ou não creem nisso. Esse é o argumento de Pedro. Cidades que são lembradas até nas literaturas de ímpios como cidades de profunda depravação, sensualidade, cidades cheias de luxúria, que foram reduzidas a pó e a cinzas pelo justo juízo de Deus. E isso serve de exemplo, como Pedro diz aqui no versículo 6. Exemplos para os que viverem, né, os que viverem da mesma forma, impiamente, acabarão como Sodoma e Gomorra. Fazendo esse paralelismo, né, de condenação e graça, assim como foi com o dilúvio e Noé, assim Pedro faz com a cidade de Sodoma e Gomorra e Ló. Se nós olharmos agora para o que vem adiante, né? Versículo 7: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pedro lembrou da condenação aos falsos mestres e lembra para o povo de Deus a sua graça. Vocês, meu povo, não irão com esses homens, com esses ímpios, com esses falsos mestres. Agora Pedro nos lembra que
A graça de Deus é para aqueles que servem ao Senhor, que são justificados por Cristo, e nesse caso é Ló, né? Veja o versículo 8. Porque este justo, né, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló não vivia em paz no meio daqueles homens que praticavam iniquidades em cima de iniquidades. Matthew Henry, ele comentando esse texto, ele vai dizer que quando Deus envia destruição aos ímpios, Ele ordena o livramento para os justos. Irmãos, e aqui está um homem justo em meio a uma destruição de ímpios, que foi livrado pelo poder de Deus. Um homem que era justo em meio a uma geração corrupta e devassa, em que na sua totalidade se afastou de todo o bem, se agarrou a todo o mal, e Ló não segue a multidão. Ló não faz o mal junto com aqueles homens, mas numa cidade injusta, ele anda de forma justa. Meus irmãos, colocando em prática isso, né? As impressões que o pecado causa, o pecado dos outros, né? Eles causam no homem justo. Como o próprio, a gente vai ver o relato aqui no versículo 8. Quando as pessoas pecam ao nosso redor, veja, enquanto o pecador ele tem prazer no pecado, na maldade, nós, povo do Senhor, é motivo de tristeza e aflição para a nossa alma. Quando as pessoas falam coisas que confrontam o nosso Deus, lá dentro do nosso coração, irmãos, tem que produzir tristeza e aflição, porque é uma alma que caminha junto com essas pessoas. Se estamos em má companhia, nós não escapamos de uma ou de outra coisa, ou não escapamos da culpa, porque estamos andando com essa pessoa, ou da tristeza de fato. Irmãos, que o pecado dos outros seja um sofrimento e um transtorno para nós, ou então não será possível que nos mantenhamos puros vivendo nessa terra, ou vivendo justos numa terra injusta. E aqui, irmãos, está uma menção particular da duração, da continuação, da tristeza e da aflição deste homem. O texto vai dizer que afligia todos os dias a sua alma, constantemente. O fato, irmãos, isso aqui é para nossas vidas, de estarmos acostumados a ouvir, a ver a maldade dos homens, não deve fazer com que nós nos conformemos ou nos adaptemos a essa realidade. E isso também não deve diminuir o horror do nosso coração causado por tal pecado. Esse é o homem justo que Deus o poupou do julgamento desolador que destruiu todos à sua volta. Isso, irmão, nos encoraja a vivermos de forma justa, independente do ambiente do nosso cotidiano. A vivermos a lei do Senhor, aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele espera de um povo santificado, remido pelo sangue. Talvez você tenha um dia tranquilo, rodeado de pessoas que são crentes, que servem ao Senhor, onde toda a sua família é crente, e por mais que haja um desentendimento ou outro que é comum do nosso corpo pecaminoso, mesmo entre crentes, as coisas são resolvidas e em paz, e Deus prevalece em nosso meio. Mas nem sempre nós vivemos esse cotidiano tão perfeito, nessa terra imperfeita, né? É muito mais normal que a maioria de nós não vivemos assim. A maioria trabalha numa empresa que está cheia de pessoas ímpias, com costumes devassos, com palavreado contrário ao nosso Deus, com vocabulário de blasfemo, com práticas depravadas, com pensamentos pecaminosos. A maioria trabalha em empresas que os funcionários são injustos, ladrões, difamadores, passam por cima de qualquer pessoa para se promover, mentirosos.
e tudo mais que se possa utilizar das artimanhas do pecado para se promover, para promover a si mesmo sobre alguma coisa, ou até passar por cima de alguém. Isso é a coisa mais comum no meio dos ímpios. E talvez nós estamos nesse contexto. Hoje eu faço o seminário, mas eu já tive numa faculdade onde a maioria era ímpio. Talvez você esteja nesse contexto de faculdade, de escola. E na escola, uma das coisas são piores de quando há pouco tempo eu estudava. Na época que eu estudava, ainda havia um mínimo de respeito aos professores. Por mais que dentro do nosso coração a gente queria odiar os professores, né? Estava odiando os professores, queria falar um monte de coisa contra os professores, mas nós de alguma forma respeitava, né? Respeitava as autoridades. O medo das consequências nos aquietava. Nós não respondíamos os professores, nem os nossos pais, porque sabíamos que se não se respondesse os pais ou os professores, a chinela cantava em casa. Mas hoje, irmãos, está pior. Para um crente viver numa sala de aula hoje, ele aprende como deve desrespeitar os mais velhos, desrespeitar o próximo, como não respeitar as autoridades. Ele aprende como ter relações sexuais ilícitas. Pasmem, isso é verdade. Como tirar vantagens na hora da prova. E agora, dessa forma aí online, ele, de qualquer forma, está tirando vantagem. Na faculdade, quando você entra, você aprende como você deve ser viciado em bebida alcoólica, em drogas, em sexo descontrolado. Todo tipo de vício e destruição que esse mundo oferece estão no meio desses locais que deveriam trazer educação. Como o crente deve viver num lugar assim? Não é fácil, irmãos. Como nós criamos os nossos filhos num ambiente, num mundo de ímpios. Assim como Noé, assim como Ló, homens justos, pregaram a justiça, perseverantes, caminharam com o Senhor, se entristecendo das coisas que ao seu redor se via, se fazia, vendo as pessoas escarnecerem do nosso Deus e ficarem tristes por isso. Mas nada disso deve abalar a nossa fé. Não somos nós que nos vingamos dessas pessoas, mas o juízo de Deus. Porque no dia do Senhor, irmãos, no último dia, no derradeiro dia do Senhor, são duas certezas que nós temos que a palavra de Deus nos dá. Ele livrará o seu povo de toda a perdição, de toda a destruição, mas ao mesmo tempo, leia comigo o versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. São essas duas certezas que a palavra de Deus nos dá quanto ao último dia. Aqueles que são pregadores da justiça, que perseveram em fé, não olhando para as coisas que estão ao nosso redor, não nos adaptando a esse mundo, não deixando de ser caretas para estar no meio das práticas mundanas que esse mundo nos oferece, destruidoras de famílias. Mas aqueles que são pregadores da justiça, perseveram, caminham, se entristecendo com essas práticas, pregando o Evangelho. Em uma época de corrupção e degeneração universal que nós estamos vivendo, mas retendo a palavra da vida por meio de um procedimento inculpável e exemplar. Assim como aquela menina do começo que fez a faculdade de forma inculpável e exemplar, que destruiu tudo aquilo ali no último dia. Mas diferente disso, preservando a nossa prática, olhando para o autor e consumador da nossa fé, numa época de total destruição, seremos preservados pelo Senhor. Mas aqueles que zombam de Deus,
que vive uma vida ímpia, que faz a sua própria justiça, que se deleita nos pecados e assim blasfema contra Deus. O seu destino é destruição eterna. Para encerrarmos, irmãos, e possamos honrar a Deus com as nossas vidas, com as nossas práticas, que possamos ser irrepreensíveis no nosso falar e no nosso caminhar, que possamos refletir como pequenos cristos que devemos ser das nossas vidas para com as pessoas que estão ao nosso redor, mas seguir firmes e perseverantes. Seremos guardados no dia da ira e do juízo de Deus, tendo a certeza também que esses falsos mestres, não só eles, mas todos os que menosprezam o Deus Altíssimo, esses estão reservados para a destruição final. Mas enquanto isso, irmãos, não cessemos de orar por esses corações obstinados pelo pecado, para que o Senhor os converta antes desse grande dia. E a nós continuemos perseverantes, um povo escolhido de Deus, para morar com Ele na sua casa celestial, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, na Tua palavra, Senhor, que ao mesmo tempo, Deus, que nosso coração pecaminoso, nós olhamos para toda essa destruição e nos afligimos, mesmo sabendo do Teu reto juízo, devemos ficar em paz, Senhor, porque o Senhor é o justo juiz, mas ao mesmo tempo não nos calarmos para falar dessa palavra de salvação, essa palavra que nos resgatou desse mundo afogado pelo pecado, nesse lamaçal destruidor, pessoas morrendo todos os dias sem conhecer o Senhor Jesus. Deus também transforma a nossa vida a ponto de sermos não só exemplos para essas pessoas, mas com a boca falar de Jesus para essas pessoas. Possamos ser o canal que o Senhor use para proclamar esse Evangelho. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a certeza com essa palavra que no dia do juízo, no último dia do Senhor, o Senhor preservará o seu povo. Não busquemos vingança para com esses falsos mestres. Eu sei que nos acende muitas vezes a ira, porque vemos pervertendo a sua palavra, mas que possamos ficar em paz, porque a vingança vem do Senhor. E se esses não se converterem, vão se afogar nos seus próprios pecados e blasfêmias. Deus, muito obrigado, Deus, não só pelo Teu juízo santo, mas também pela Tua misericórdia, que abraça-nos de uma forma incompreensível, de uma forma amorosa e de uma forma que se renova toda manhã. Obrigado, Senhor. Agradecemos de coração e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.